Da Fiel 95.2. E pronto, a partir de agora, Portugal 2030, o debate em direto na Antena 1 com o sociólogo Gustavo Cardoso, o politólogo António Costa Pinto e João Rafael Kula, o presidente da Associação de Jovens Empresários, debate conduzido pelo jornalista Nuno Rodrigues. É um debate que fazemos precisamente no dia em que políticos, empresários e especialistas estão reunidos em Cascais, numa conferência precisamente para falar sobre o futuro de Portugal. Portugal numa encruzilhada, hoje, amanhã e além de 2030. Esta manhã o que perguntamos na Antena 1 é que caminhos deve seguir o país até 2030 nas mais diversas áreas, saúde, educação, economia, cultura. Fomos falando dessas áreas ao longo desta manhã informativa. Bom dia aos nossos convidados, Gustavo Cardoso, António Costa Pinto e João Rafael Kula, que está connosco a partir dos estúdios da Antena 1 no Porto. Gustavo Cardoso, começo por si. De uma forma geral, os portugueses têm motivos para estar otimistas ou pessimistas com o futuro? O otimismo ou pessimismo vai depender, em grande medida, daquilo que mudar na Europa e daquilo que fomos capazes de fazer em termos de escolhas para os próximos anos. Porque se há uma certeza plena, hoje em dia, é que com a integração de Portugal na Europa, com estes anos todos passados de ligação e criando aos mais diferentes níveis, mas em particular com o euro, que Portugal poderá aspirar a ter otimismo ou pessimismo, conforme a Europa for capaz de trilhar caminhos mais pessimistas ou mais otimistas também. Nós estamos a falar de futuro, mas dele depende muito o presente. António Costa Pinto, bom dia também. Bom dia. E por falar em presente, vamos ter um ano 2015 e também 2016 muito ativo em termos políticos e que, de certa forma, também vai ditar muito daquilo que será o sucesso ou o insucesso de Portugal nos próximos anos. Eu creio que, sob esse ponto de vista, ou seja, sob o ponto de vista político, o grande desafio que se coloca a Portugal nos próximos anos, no fundo, é saber até que ponto a democracia que temos hoje, o sistema partidário que temos hoje, vai continuar no fundamental o mesmo nos próximos anos, ou seja, Portugal vai contrariar tendências até bastante recentes no campo político europeu, não é? O grande sentimento antipartidos, a emergência de novos partidos, eventualmente mais radicais, sejam à esquerda, seja à direita, ou seja, a renovação ou não temos o exemplo do sistema político português. Temos o exemplo da Grécia, temos a Frente Nacional ameaçando ser o segundo partido francês. Muitas vezes, e é bastante interessante, a Grécia deu-nos um exemplo, mas que é um exemplo relativamente excepcional, que é termos um partido radical de esquerda no poder, mas a maior parte daquilo que poderíamos chamar as ameaças nas democracias europeias, por acaso, até vem de partidos populistas e até partidos populistas de direita, desde a Suécia à França e no passado, inclusivamente, em outras democracias, a Dinamarca, a Holanda, etc. É claro que na Europa do Sul temos esta novidade, não é verdade, do Syriza na Grécia, temos até a novidade eventual do Podemos. Mas no fundamental, a incerteza é a seguinte: até que ponto, no fundo, os partidos que têm dirigido estas democracias vão sobreviver ou até que ponto vão ser substituídos por outros. Eu creio que esse é um desafio. E é um desafio importante por uma razão também bastante significativa, é que numa economia cada vez mais integrada, numa União Europeia com processos de decisão bastante complexos, em que muitas vezes as alternativas políticas a nível nacional são relativamente escassas, é muito importante sabermos se vamos ter um determinado tipo de sistema partidário ou se temos eventualmente manifestações de ruptura a esse nível. Vamos aprofundar essa discussão. Deixe-me só, António Costa Pinto, perguntar ao João Rafael Kula, o presidente da Associação de Jovens Empresários, que está connosco nos estúdios da Antena 1 no Porto. Bom dia também e obrigado pela sua presença. Como é que os jovens empresários olham para o futuro próximo do país? Com moderado otimismo. Bom dia a todos, a partir do Porto. Eu julgo, e retomando um pouco aquilo que muitos dizem acerca da teoria do copo meio cheio ou do copo meio vazio, não querendo ser demasiadamente otimista, nem querendo ser demasiadamente pessimista, eu acho que com alguma apreensão. Repare, nós continuamos a viver
apesar de tudo, num momento de recessão. As receitas fiscais, se comparadas com há 20 anos atrás ou há 15 anos atrás, caíram. Os serviços sociais aumentaram. Nós não temos moeda para desvalorizar, que é a forma mais simples de retomar a economia, tornando as importações mais caras e tornando a exportação dos nossos bens e serviços mais atrativos. E como não podemos fazer nada disso, estamos inseridos numa Europa económica, não numa Europa política, mas numa Europa económica, nós estamos muito limitados naquilo que podemos fazer. Agora, existem também sinais positivos, e os sinais positivos que eu gostaria de salientar têm a ver, em primeiro lugar, com a força do empreendedorismo, com o número de startups, de empresas que são todos os anos criadas, em contraponto também com o número de empresas que todos os anos fecham. De resto, ainda há instantes, na Antena 1, o diretor da Faculdade de Economia da Universidade Católica falava precisamente desse aspecto. Exato. Nós temos também que ter presente que todos os anos há muitas empresas que fecham. Aliás, fala-se no empreendedorismo muitas vezes, e até com propriedade, no vale da morte, ou seja, há uma percentagem elevadíssima de empresas que não sobrevive os 2 anos após a sua criação. Mas mesmo assim, o número de empresas que são criadas excede cada vez mais e muito o número de empresas que fecham. Isso é a economia a funcionar e é a economia com vitalidade. E eu gostava de destacar que Portugal tem feito um percurso muito interessante, aliás, um percurso muito semelhante à Irlanda na área do empreendedorismo, em que de um empreendedorismo de necessidade, que é um empreendedorismo mais incipiente, mas também ele válido, estamos a caminhar para um empreendedorismo mais qualificado, de base tecnológica, de empresas que muitas vezes começam em casa, que não precisam de um espaço físico. Nós hoje falamos muitas vezes na ANGE que por vezes existem espaços imobiliários a mais para fazer incubação, porque muita da incubação é virtual, ou seja, o mundo está a mudar, a economia está a mudar e os portugueses estão a conseguir acompanhar essa mudança na economia. Deixa-me perguntar ao sociólogo Gustavo Cardoso. Nós estamos a falar começámos a falar da parte mais política com a ajuda de António Costa Pinto. Ouvimos também agora a parte mais económica das empresas, em particular com esta visão dos jovens empresários. Mas o que lhe pergunto assim é como é que uma sociedade projeta o futuro? A pensar exatamente em quê? Eu diria que, em primeiro lugar, no caso português, e se olharmos para os países parecidos com Portugal, pensando que só se pode criar riqueza se diminuirmos as desigualdades. Nós temos um país extremamente desigual, com uma concentração de riqueza extrema, naquele 1%, que não é bem 1%, é mais preocupante o 0,5% da população. A capacidade de criar riqueza, investir, ter startups, fazer o seu próprio negócio, passa também muito pela capacidade que existe de não trabalhar apenas para obter juros a partir daquilo que já se tem. E, portanto, o futuro num país como Portugal passa por romper, tem que haver um consenso social de ruptura em termos da concentração de riqueza. Isso só pode ser feito através de políticas públicas e capacidade de investimento diferente por parte de quem tem muito dinheiro em Portugal. E passa por assumirmos que, efetivamente, se queremos ter futuro, temos que pensar mais em nos tornarmos mais próximos de países onde temos mais democracia, menos desigualdades e maior capacidade de criar e investir. Criar, quando eu estou a falar de criar e investir, estou a dizer coisas como, por exemplo, nós não podemos continuar a ter um funcionamento em Portugal em que os bancos não são capazes de emprestar para se criar riqueza, em que os governos têm pouca capacidade de intervir e fazer funcionar e, portanto, mas isto acontece tradicionalmente, acreditam que fazendo políticas e medidas que são colocadas em cima da mesa é possível mobilizar, mas as pessoas não têm confiança nos políticos que temos atualmente, como referia o Costa Pinto. Estava a olhar aqui só para alguns dados de um estudo que nós fizemos há um ano atrás, mais ou menos, em que dizíamos que 85% dos portugueses consideram que precisamos de novas políticas com ideias novas. Ou seja, hoje em dia, mesmo os novos partidos que surgem não conseguem criar confiança. Nós temos um problema de confiança, mas que tem a ver, em grande medida, com as desigualdades extremas que existem em Portugal. Se me perguntar qual é que deve ser o nosso objetivo, é óbvio que eu não acho que Portugal deva ser
uma Suécia ou uma Dinamarca, até porque há coisas muito negativas nesses países também. O que eu acho é que nós devemos manter a nossa identidade, aquilo que somos, aquilo que construímos ao longo dos séculos, a nossa cultura, mas percebemos quais são os objetivos. E esses têm que ser transversalmente em termos de toda a lógica política e depois com as variações entre a direita e a esquerda. Mas têm que ser de combater as desigualdades, combater a concentração de riqueza extrema e tornar Portugal um país, por esse combate, um país mais democrático. Sem isso, dentro de 15 anos, será muito difícil que não sejamos extremamente parecidos àquilo que hoje somos. E como nós não gostamos hoje em dia de nos olhar ao espelho, em termos daquilo que é a nossa capacidade e aquilo que nos trouxe até ao ponto onde nos encontramos, então temos que efetivamente pensar como é que vamos mudar. A minha grande dúvida é se não há confiança no sistema político, se não há confiança e há desconfiança também face aos atores económicos e ao sistema financeiro, como é que nós saímos deste círculo vicioso? António Costa Pinto, esta questão da desconfiança no sistema político é antiga? A desconfiança no sistema político é antiga, mas eu gostava só de voltar a um tema do Gustavo Cardoso, quando ele abriu dizendo que, no fundo, a nossa incerteza e, simultaneamente, o nosso desafio e a nossa dependência diz respeito à União Europeia. Ou seja, a União Europeia e o euro foram, sem sombra de dúvida, o maior desafio que Portugal teve desde os anos 80, com aspectos positivos e com aspectos negativos. Mas, simultaneamente, o que nós nos apercebemos é que é muito difícil alterar a curto prazo e às vezes até no médio prazo a posição relativa em termos de indicadores de desenvolvimento económico e social de um país em relação à área circundante. E Portugal é um exemplo claro dessa dimensão. Quando nós falamos muitas vezes que Portugal perdeu o habitual desafio da desvalorização, etc., etc., nós estamos obviamente a falar em desafios para restaurar a competitividade, mas que pouco tem a ver com o desenvolvimento, não é verdade? Condenava novamente os portugueses a comerem pera rocha, que não é importada, e basicamente a diminuir e a piorar as suas condições de vida. Porque quando nós olhamos para a sociedade portuguesa, há indicadores que são indicadores económicos muitas vezes importantes e depois existem as condições de vida. Na realidade, Portugal pode-se transformar num país mais competitivo, para a hipótese, por exemplo, de ser expulso do euro, que é uma hipótese mais provável do que optar voluntariamente pela sua saída, mas isso significa, obviamente, um regresso automaticamente a uma maior pobreza das condições de vida e significa um falhanço muito significativo de um país em relação aos desafios que se colocam. E por isso, independentemente da maior ou menor desconfiança dos portugueses nas suas instituições, independentemente do falhanço relativo... Não só nas portuguesas, naturalmente. Não só nas portuguesas, mas independentemente de um falhanço relativo. Por exemplo, um dos grandes desafios da sociedade portuguesa desde o 25 de Abril, para não dizer antes, porque estes dados não têm apenas a ver com a democracia, tem a ver com a melhoria significativa da educação dos portugueses, que é um dos fatores mais importantes em termos de desenvolvimento. Nós aqui temos falhanços relativos, não é verdade? Significativos. Isto não muda muito facilmente. É mais fácil mudar, inclusivamente politicamente, ao fazer uma reforma política, do que alterar. Portanto, eu diria que o desafio continua a ser o mesmo. Em primeiro lugar, uma grande dependência em relação à Europa. A nossa margem de manobra é relativamente escassa, que continua a ser o principal desafio significativo. Isto não muda muito facilmente. É mais fácil mudar, inclusivamente politicamente, ao fazer uma reforma política, do que alterar. Portanto, eu diria que o desafio continua a ser o mesmo. Em primeiro lugar, uma grande dependência em relação à Europa. A nossa margem de manobra é relativamente escassa, que continua a ser o principal desafio económico, social e político português e, obviamente, em segundo lugar, a hipótese de continuarmos numa situação relativamente periférica. Ao contrário de outros, independentemente de melhorarmos aqui ou lá, o meu otimismo é bastante relativo sobre o que será a evolução da sociedade portuguesa e da economia portuguesa nos próximos anos. João Rafael Kohler, o sucesso da economia e das empresas estará dependente ao longo dos próximos anos também do sucesso da Europa? Sem qualquer margem para dúvida. A Europa, para além de ser um espaço de liberdade, de nos ter permitido viver sem guerra, a Europa comunitária, digo,
é também o espaço onde nós fazemos mais negócios. O facto, a possibilidade de nós sairmos do euro seria absolutamente catastrófica, na minha opinião. Isso não vai acontecer. Aliás, eu desconfio muito dos falsos profetas, um bocado como aqueles que diziam há uns anos atrás que a Coreia do Norte ia cair, que o Facebook ia ser a maior peça de entretenimento que existiria no mundo, ou que iriam existir viagens espaciais a custo zero. Os avanços são sempre muito lentos. E no que diz respeito ao futuro de Portugal para os próximos 15 anos, nós estamos a falar num espaço temporal curto e, portanto, a nossa margem de erro não é assim tão grande. Eu diria que Portugal, inserida na Europa comunitária, tem aqui um grande desafio. Tem um desafio, em primeiro lugar, de competitividade. Eu estou de acordo com o que diziam relativamente à diminuição das desigualdades. Mas para nós conseguirmos diminuir as desigualdades, temos, em primeiro lugar, que conseguir criar mais riqueza. Neste momento, nós não conseguimos criar riqueza suficiente para pagar o serviço de dívida. E Portugal tem, neste momento, uma grande desvantagem sobre a maioria dos países da Europa. Apesar de termos um ecossistema relativamente dócil e relativamente interessante para quem quer começar uma empresa, para quem tem uma empresa, porque os custos de contexto são relativamente baixos, as taxas de IRC são relativamente baixas, mas apesar de tudo nós temos uma grande dificuldade que tem a ver com a muito pouca flexibilidade laboral. E esse é um calcanhar daqueles que nós pensávamos que ia ser ultrapassado há relativamente pouco tempo atrás, mas quando a lei foi chumbada no Tribunal Constitucional foi com grande preocupação que assistimos a isso. Essa é uma das grandes questões, é um dos grandes problemas que muitas empresas, e eu gostaria de recordar que Portugal está em competição, nós não estamos em competição connosco, nós estamos em competição com outros países, com outras empresas, com multinacionais. E quando as empresas estão a estudar os países onde se vão instalar, onde vão investir, esse é um dos grandes tópicos que está em cima da mesa. Mas não é João Rafael Kohler, estamos a falar de questões centrais, mas deixe-me pedir-lhe uma previsão difícil, imagino eu, muito difícil para ser simpático. Em 2030, qual é que será o valor do salário mínimo, na sua opinião? Isso é uma pergunta muito difícil. Eu julgo que se nós chegarmos a 2030 com um salário mínimo à volta de 700 euros, nós estamos num bom caminho. Agora, o salário mínimo só tem expressão e só tem significado perante o custo de vida. Se nós partirmos do princípio que o custo de vida também vai ter um aumento, mas que não seja um aumento paralelo, eu gostaria que o salário mínimo aumentasse mais do que o custo de vida para podermos ter condições de vida mais favoráveis e mais animadoras para quem vive com o salário mínimo. Fica essa previsão com todas as dúvidas que sabemos numa previsão com toda esta incerteza. Gustavo Cardoso, estávamos a falar aqui de questões centrais, questões económicas, questões políticas, enfim, de alguma forma também questões mais técnicas, mas muitas das pessoas que nos ouvem lá fora o que perguntam nesta altura é se vão continuar a ter emprego, ou se vão ter emprego, se vão ter mais rendimentos, se vão ter mais qualidade de vida. E em relação a estes aspectos em particular, qual é a sua previsão? Bem, falar a 3 anos é olhar para as tendências daquilo que nós vemos hoje e perceber como é que elas vão evoluir nesse espaço. Isso é algo que a ciência pode fazer. A ciência e mesmo a gestão de empresas, em termos de construção de cenários. Falar a 15 anos é adivinhação. Portanto, é entrar numa outra área de negócio que não é minha, nem do Costa Pinto, nem do nosso colega que está no Porto. Portanto, nós temos as expectativas, aliás, mesmo no Lisbon Summit, sejamos claros, está-se a falar do curto prazo. Quem está no Lisbon Summit hoje são eminentemente empresários portugueses, políticos portugueses e jornalistas portugueses. E, portanto, o Economist está a ganhar dinheiro, obviamente, porque está a fazer a sessão. Mas, tirando isso, essencialmente, é uma conversa em circuito fechado. Sim, mas o ponto de partida é hoje, amanhã e além de 2030. O que é verdadeiramente uma coisa que eu acho que nenhum empresário, nem
nenhum jornalista, nem nenhum cientista, nem nenhum político com bom senso se atreveria a fazer. Mas pronto, o título é chamativo e, portanto, vamos entrar nesse jogo. Aquilo que eu acho que é fundamental nós olharmos em termos de progressão para a evolução do país é temos que perceber duas coisas primeiro. Temos os acontecimentos atuais. Os acontecimentos atuais andamos a discutir se a Grécia não fica no euro, se Portugal vai atrás ou não. Assim, aliás, porque em termos de cenários da OCDE e toda a gente, quando se discute-se a Grécia e depois a seguir discute-se Portugal. E essa é a questão também que nos traz para estes remates. Mas, saímos dos acontecimentos e olhamos para a conjuntura, nós percebemos que o mundo está hoje, em fevereiro de 2015, ligeiramente mais perigoso do que estava em fevereiro de 2014. Quer em termos de instabilidade política na Europa, quer em termos de instabilidade ao nível militar, ou seja, o mundo está mais perigoso e a economia também está, o mundo também está mais perigoso porque a economia está mais fraca. Tirando o caso norte-americano, todos os outros sinais que se olha do mundo mais desenvolvido, incluindo a China também, colocam-nos numa situação algo preocupante quanto àquilo que vai acontecer. Pronto, este é o contexto onde nós estamos. O que é que nós queremos? Portanto, a discussão não deve ser naquilo que vai acontecer, mas sim aquilo que nós queremos que aconteça em 2030. Claramente, em 2030, em termos de objetivos para Portugal deveria pensar em continuar a posicionar-se entre os 30 e os 20 países mais desenvolvidos do mundo, porque é esse o nosso track record, para falarmos também em inglês, não ser apenas startups, ou seja, track record, ou seja, a nossa linha de evolução coloca-nos ao longo das últimas 3, 4 décadas nessa posição, o 35º país mais desenvolvido, variando, anda ali 37º, 37º, ou seja, o nosso objetivo deve ser isso. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que temos que manter a qualidade da saúde prestada aos cidadãos, que temos que investir para resolver o problema que nós temos, que nos coloca como o país mais parecido a Portugal, que nós encontramos aqui na Europa ou fora dela, em termos de desenvolvimento, é o Brasil, ou seja, entre gerações nós temos um fosso monumental de qualificações ao nível da população, o que nos limita imensamente as opções de desenvolvimento do país. Portanto, isso tem que ser trabalhado, sem isso nós não conseguimos posicionar-nos nesse objetivo. Temos que pensar, efetivamente, como é que tornamos o acesso ao financiamento e ao crédito mais democrático em Portugal, o que quer dizer fazer, por um lado, essa dimensão e por outro, ou seja, há duas coisas que o 25 de Abril não resolveu em termos democráticos. O funcionamento da banca em termos de mercado, porque não funciona, continua a funcionar essencialmente vocacionada para os grandes, que querem muito dinheiro, porque é aí que se ganha muito dinheiro, não para os pequenos, para investir. Na justiça também, que é outra das áreas que não se democratizou com o 25 de Abril. E, portanto, isso são objetivos, em termos de políticas públicas, fundamentais. Em termos de Europa, fortalecer a capacidade da Europa ser uma Europa social como aquela que o Jacques Delors pensou. Duas rodas, uma de motor de desenvolvimento económico, outra de desenvolvimento social, em que temos que sair desta discussão, saber se os portugueses são mais alemães que os alemães, ou se os gregos são menos gregos que os alemães, ou seja, o que é que for, em termos de identidade e nacionalismo, é mau para a Europa. E, portanto, a Europa tem que caminhar não no sentido de afirmar as suas incapacidades e lideranças de um lado ou do outro, mas sim de uma lógica mais de solidariedade. Sem isso, estamos condenados todos a nos afundar em 2030, em vez de progredir. E ficava por aqui, porque esta conversa dava para muito, muito mais do que isto. Gustavo Cardoso, até porque tem de abandonar um pouco mais cedo este debate, e aproveito para agradecer a sua presença esta manhã aqui nos estúdios da Antena 1. Só para pegar nestas ideias, António Costa Pinto, de que forma é que aquela renovação do sistema político e partidário de que falava há pouco pode contribuir para concretizar algumas destas ideias que Gustavo Cardoso deixou aqui? Eu sou relativamente cético sobre a capacidade dos agentes políticos em provocarem grandes alterações nos cenários de desenvolvimento. Ou seja, não há dúvida nenhuma que, e isto é importante, o facto de Portugal ter, ao contrário do que muitas vezes pode pensar, ter um sistema político que, em termos estritamente eleitorais, não foi feito para garantir a estabilidade, mas que na prática tem garantido em grande parte essa estabilidade, nomeadamente com governos sólidos. Por exemplo, não há sombra de dúvida que o facto de Portugal ter tido uma coligação de centro-direita que no fundamental cumpriu o programa da Troika, independentemente de estarmos de acordo ou não com isso, não há sombra de dúvida de que se alguma coisa correu mal no programa de ajustamento em Portugal, não podemos dizer que foi por causa de uma grande instabilidade política ou por causa de atitudes muito dissonantes dos portugueses. Portanto,
Este ponto é um ponto bastante importante, no sentido em que, muitas vezes, a qualidade de um sistema democrático, que é o caso português, e essa qualidade é fraca, não tínhamos dúvidas absolutamente nenhumas, mas no quadro em que Portugal se encontra, ou seja, inserido numa União Europeia, cuja estrutura de funcionamento preza muito dos desafios de Portugal, essa dimensão justamente de estabilidade, não há dúvida nenhuma que muitas vezes fatores de fraca qualidade da democracia em Portugal podem ser úteis, nomeadamente nesta fase que Portugal atravessou nos últimos 4 anos. Portanto, muitas vezes até existe uma contradição entre a qualidade de uma democracia nacional e a sua integração num espaço como a União Europeia. Agora, há um ponto, sempre salientado pelo Gustavo Cardoso, que eu gosto de sublinhar, é o ponto absolutamente central. O grande desafio de Portugal nos próximos anos, independentemente daquilo que os nossos políticos dirão, independentemente de dimensões muito setoriais, vai continuar a ser e a jogar-se no interior da União Europeia. Até que ponto é que a União Europeia vai conseguir ter mecanismos políticos e de política económica e social que, de algum modo, dissolvam os grandes problemas de países periféricos como Portugal, nomeadamente em relação ao euro propriamente dito, ou Portugal vai se encontrar sempre em maus lençóis a curto prazo e vai continuar basicamente em viver em estagnação e sobretudo em diminuição da sua qualidade de vida, ou seja, da qualidade de vida dos portugueses, porque o desafio é muito importante para a Europa, mas é sobretudo importante para os periféricos, porque quando os nossos economistas nos dizem os portugueses não têm dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde que têm, não têm dinheiro para um sistema de educação de qualidade. Isso é stricto sensu verdade. Isso é stricto sensu verdade. E a globalização de um Portugal fora da União Europeia arrastaria, obviamente, para patamares de vida inferiores àqueles que nós conhecemos anteriormente. Já nem estou a falar daqueles que já conhecemos e que muitas vezes os nossos políticos nos diziam sempre que era ilusório, não é verdade? No programa da austeridade. Já não estou a falar desses. Porque esses, a curto prazo, nós não teremos nos próximos anos. João Rafael Kohler, imagino que esta seja também uma preocupação de uma forma geral, para a economia portuguesa, mas em particular para as empresas. Sim, eu gostava, já agora, e falando sobre os próximos 15 anos, quando me perguntava o que é que eu gostava de ver daqui a 15 anos, apesar de eu considerar, e todos consideramos, ou que estaremos todos de acordo, que é importante termos uma economia dinâmica que privilegie o autoemprego. Aliás, hoje é muito interessante se for a uma universidade e perguntar aos estudantes o que querem fazer quando terminarem a universidade, enquanto antigamente se dizia eu quero ser engenheiro, eu quero ser advogado, eu quero ser juiz ou médico. Muitos dos jovens que estão na universidade, eu já fiz esta experiência, dizem que querem criar a sua própria empresa. E acho que nós temos neste momento uma economia mais moderna, mais dinâmica e mais internacionalizada. Aliás, são os ventos da mudança global, e eu acho que o critério definitivo para sabermos se tivemos sucesso ou não é verificarmos daqui a 15 anos como é que os nossos recursos são geridos pelos governantes, portanto pelos políticos que são legitimamente eleitos, e percebermos qual é o outcome. E eu considero sempre como critério decisivo percebermos como é que a sociedade trata as crianças, como é que vão ser tratados os idosos. Estes 2 pontos são absolutamente fundamentais para mim. Depois, que se os cuidados de saúde têm qualidade, eu julgo que neste momento têm qualidade, embora estejam na berlinda. E para finalizar, e porque é a base de tudo, é a educação. Ou seja, nós aplicamos muitos recursos na educação e não necessariamente da forma mais correta. Quando se fala muitas vezes que existem demasiados cursos superiores que não dão depois origem a saídas de emprego, nós vemos isso com muita preocupação, mas também vemos exemplos extraordinários noutros países, alguns também começam a ser seguidos em Portugal, em que jovens das ciências sociais têm cursos, por exemplo, de filosofia, de sociologia,
e de outras áreas também, na área das matemáticas, mas que têm cadeiras, têm valências que são muito práticas na área das ciências da informação, nas áreas das TIs, e porque para gerir uma empresa não tem necessariamente que ser alguém com uma licenciatura em gestão e economia. Pode estar a falar de uma formação mais abrangente, é isso? Com certeza, e é nesse caminho que nós temos que avançar. O mesmo se passa também com as pessoas que, estando formadas e estando no mercado de trabalho, possam ser reconvertidas. Eu conheço vários exemplos de gestores de topo que são acompanhados por jovens que acabaram de sair da universidade e que os acompanham e que fazem coaching em tecnologias de informação. E temos ali uma relação que é muito interessante, porque um aprende com o outro. Eu acho que nós temos que avançar cada vez mais para cursos mais abrangentes, porque, e por outro lado, temos que, de uma vez por todas, abandonar o estigma do insucesso. Quando alguém começa uma empresa e não funciona, porque era uma má ideia, porque as circunstâncias eram más ou porque não persistiu, essa pessoa não deve ser estigmatizada. Fica esse seu sublinhado. Estamos sem tempo, aliás, já ultrapassamos todos os limites, não é, António Macedo? Resta-me agradecer aos nossos convidados, João Rafael Kohler, António Costa Pinto e Gustavo Cardoso. Muito obrigado por terem vindo esta manhã à Antena 1. Debate na Antena 1 Portugal 2030 vai de resto ser também o tema para a Antena Aberta, o debate na Antena Aberta com a sua participação depois das 11 horas da manhã e com o jornalista António Jorge. Em Cascais estão reunidas personalidades de diversas áreas que estão a refletir sobre o futuro do nosso país, procuram caminhos para o Portugal daqui a 15 anos, até 2030. Na Antena Aberta queremos então ouvir também a sua reflexão depois das 11 na emissão que vai ser conduzida pelo jornalista António Jorge. Bom dia. Muito bom dia. Hoje já ouvimos aqui na rádio várias opiniões